Sintonize nas oportunidades que Deus te dá e não nos problemas. Essa caneca escolhida aqui para tomar um cafezinho foi meu marido que fez para mim e não é por acaso, é para dizer que vai dar tudo certo, principalmente se você fizer o que eu faço, o que eu e meu marido fazemos, o Renato, né, para quem já conhece, que é ver as oportunidades que passam na nossa frente, estar atento a elas, não deixar os problemas tomarem conta do nosso pensamento, porque se a gente estiver focado nos problemas, a oportunidade vai passar e a gente não vai ver, porque está com os olhos ali na preocupação. Então vocês precisam, gente, esse vídeo aqui ele é de utilidade pública, porque vocês precisam pegar os ouros que eu vou falar aqui. Eu e o Renato estávamos conversando sobre essa bem aparente crise que o Brasil parece estar passando. A gente está vendo muita gente passar dificuldade, muita gente pedindo dinheiro para nós. E não porque a gente é milionário, mas porque Deus tem nos abençoado e muita gente que está com uma vida ali sofrida, com uma coisa crítica, acredita, né, que nós podemos às vezes ser a solução. Mas acreditem, a solução Deus já quer colocar para você, diante de você, dentro de você, embora o externo não esteja cooperando. E aí, mediante a isso tudo que a gente está vendo, até pessoas na internet, né, que me seguem pedindo dinheiro para mim, e aqui também na vida física nossa, né, não só na internet, a gente queria, né, poder dar milhões para todo mundo, mas isso nem ia solucionar o seu problema. Então, eu quero te levar a ver além, te levar a ver que novas perspectivas aparecem em meio a crises. Enquanto algumas pessoas... Deixa eu tomar um golinho do café. Enquanto algumas pessoas no mundo sofrem, a maioria, né, na verdade, sofrem, se angustiam, se deixam abalar, afetar, eu quero te chamar para você ser aquele que se destaca. Porque é o que alguns fazem. No meio da crise ele se destaca, ele vê as oportunidades, enquanto outros estão lamentando, sofrendo e desesperados, caçando a solução do dinheiro, da crise em outras pessoas. E eu não vou falar sobre isso ser bom ou ruim, condenável ou não, não é isso. Mas o grande livro fala para nós, promete para a gente que o justo não mendigará o pão. Outro dia eu li um comentário também que eu reforcei e falei, é isso aí, que a minha seguidora escreveu, chega de migalhas. Porque eu estou falando sobre você vencer no deserto, porque o Brasil está nessa crise, então eu estou falando bastante esse tema, vendo as pessoas me solicitarem, né? Para você não ter mentalidade de escravo e sim de vencedor, para você superar essas coisas todas. O grande livro também fala que muitas são as aflições dos justos, mas Deus, do justo, né, no singular, mas Deus o livra de todas. Então, por mais que você esteja aí num ambiente de crise, que não é culpa, às vezes, da sua cabeça que trouxe a crise, mas a sua mente pode sair dela, a sua mente pode ver além. E é isso que eu estou te convidando a fazer, que você tenha aflições, no mundo tereis aflições, todo mundo tem, mesmo a gente que reprograma a mente e desenvolve, sabe que autoconhecimento, autorresponsabilidade e tudo que a gente avança na mente traz resultados melhores ao redor e a gente é responsável em grande parte por tudo que nos acomete, mesmo assim a gente tem coisas externas que passam, né? Vão acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso é promessa também. A casa firmada na rocha, disse nosso mestre, pode bater vento, tempestade, o que for, ela não vai se abalar. E é esse convite que eu estou querendo te fazer hoje com as dicas que eu vou te dar para você praticar aqui. Para você ser essa casa firmada na rocha, que é o mestre, que é Cristo, que é a palavra, que é a verdade. E praticar, porque ele disse que é aquele que ouve e pratica essa casa. Quem ouve e não pratica, ele vai ser levado pela tempestade e vai ser grande a sua ruína. Então não adianta também você ficar escutando tudo que eu falo aqui, às vezes ver possibilidade, desejo de adquirir um material meu também para você praticar e você não fazer nada, ficar só ouvindo e não praticar. Aí o mestre que falou sobre as palavras dele, que quem não praticasse ia ser abalado. Agora imagina, se o mestre disse isso, se você ouvir o que eu estou falando aqui, baseado na Bíblia e não praticar, é a mesma coisa, pratica. O que eu vou começar a falar para você aqui agora. A primeira são duas coisas só. A primeira coisa, aproveite os seus dias, mesmo se estiver passando por dificuldade, tempestade, o que for.
Aproveite cada dia, aproveita a companhia dos seus filhos, aproveita a sua vida de casado, se você é casado, aproveita a sua vida de solteiro, se você é solteiro. Aproveita o que tem de belo nesse mundo para você apreciar, aproveita uma boa música, aproveita um tempo sozinho para orar, um tempo para você meditar, refletir em coisas boas e positivas que te levem para frente. Mas como eu falo, né, não adianta também só ser positivo. Por quê? Porque tem muita gente alegre que continua na pindaíba, na dificuldade, sofrendo com as mesmas coisas, porque ela é toda alegre, sorridente, positiva, mas ela não acredita em coisas melhores, ela não abre os braços para as oportunidades que ela pode progredir com aquilo e avançar e ter coisas novas acontecendo. Então, como eu estou falando sobre abraçar as oportunidades nesse vídeo, uma das coisas que vai permitir você fazer isso é você estar aproveitando os seus dias. Quando o grande livro fala que esse é o dia que o Senhor fez, o que quer dizer? É o aqui e agora, é o que mais importa. É o presente, é você estar conectado com as pessoas que você ama ao seu redor, não vendo todos os defeitos que as pessoas têm, mas perdoando toda a ofensa, você vê as qualidades que as pessoas têm, a companhia que elas te proporcionam, o estar em família, o estar entre amigos, o estar sozinho também, apreciar todas essas coisas. Porque o seu dia não volta, nosso dia não vai voltar, esse dia é único. Então a gente não pode desperdiçar ele pensando em problema, em conta para pagar, em dívida, meu Deus, sabe? E também não é aproveitar a vida só na hora que tem um lazer, só na hora que está com a família, só na hora boa. Não, é você aproveitar quando for dormir, não levar as contas para pagar para sua cama. Não levar as contas para pagar para o seu ofício, para o seu trabalho. Por quê? Porque isso vai atrapalhar você de fluir e ganhar mais dinheiro, de ver as oportunidades que vão passar. Todos os dias a gente pode ter uma ideia nova, um insight novo, mas eu vou falar sobre isso já já. Então não leve contas e dívidas para a sua cama quando for dormir, para a sua reunião em família, para os seus momentos de lazer e nem para o seu trabalho. É para você desfrutar do seu trabalho, fazer o seu melhor. O que você pode? Ah, Sueli, mas eu estou sobrecarregada também no meu trabalho ou no meu negócio, tem um monte de coisa para eu fazer. Faz o que você puder e o seu melhor. Coloque intensidade em cada ação. Eu ensino essas coisas para vocês num livro que eu escrevi, que destravou a minha vida financeira e minha perspectiva de mundo, de abundância, de prosperidade da Bíblia e da neurociência e de PNL, de todas as ferramentas que eu estudei, eu coloquei tudo junto, mas baseado na Bíblia, que para mim é a base. Para você que está assistindo, provavelmente também. Por isso que você está aqui. E eu vou indicar esse livro para vocês melhor no final, vou contar um relato de uma pessoa que está se destacando no meio dessa crise toda, de várias alunas minhas que estão também, mas um relato especial que eu vou colocar aqui no final. Só que eu já deixo de antemão esse convite para você, o link está na descrição para você entrar no meu site ou no próprio link que eu vou colocar direto para o livro e clicando nele você vai saber mais sobre o livro. Você não vai já ter que comprar de cara, você vai clicar e ele vai te dar informações do que tem no livro para você apreciar, desfrutar, degustar e ainda ganhar mais dinheiro praticando aquilo lá. Mas aí, continuando sobre aproveitar os dias, no meu livro eu falo sobre você estar fazendo com intensidade cada coisa que você faz para você ter sucesso em cada ponto, em cada vídeo que você posta, se você posta vídeos como eu, em cada venda que você faz, em cada negócio que você fecha, ou em cada coisa que você faz no seu trabalho, tarefa que você tem ali de obrigação do seu patrão, ou do que for, o que for. E você aproveitando os seus dias, você vai poder ver o milagre que é a segunda coisa que eu vou dizer. O dinheiro, ele continua circulando no meio da crise, ele só muda de mão. Por quê? Porque a maioria das pessoas começa a entrar num desespero mesmo, na mente, nas emoções, e começa a achar tudo ruim, difícil, aí as vendas caem, aí a dificuldade vem, elas começam a desesperar, e nisso o dinheiro sai da mão delas, porque elas não estão vendo as oportunidades, não estão conseguindo trabalhar direito, não estão conseguindo vender como antes, porque a preocupação está tomando conta delas, e os clientes percebem isso, então, enfim, aí tudo acontece, vira um ciclo vicioso, terrível. Só que algumas pessoas que se mantêm confiantes em Deus, sóbrias, com as emoções dominadas, que elas desfrutam a vida mesmo naquilo e conseguem ver oportunidades, o dinheiro vem para a mão delas. Por quê? Porque elas estão oferecendo seu serviço, seu trabalho, ajudando outros.
que estão precisando. No momento de crise, o que acontece? Como que o dinheiro muda de mãos? A maioria se desespera e não consegue fazer seu trabalho direito, então o dinheiro meio que sai da mão delas e vai para uma minoria que consegue ver a crise como uma oportunidade, consegue abrir os olhos para ver quanta gente está precisando da ajuda dela naquele momento, que é aquela maioria que está ali desesperada. E aí essas pessoas ajudam essa grande maioria que está desesperada, e o pouco de dinheiro que essas pessoas têm buscando serviço, buscando uma solução, buscando roupas, comida, alimento, qualquer área de atuação que continua funcionando no meio da crise, elas vão continuar passando o dinheiro delas, circulando o dinheiro, e vai vir para esses que estão ali ajudando outros no meio da crise. Então, no meio da crise, o dinheiro continua circulando, continua tendo a mesma quantidade. Entendeu? Só mudou de mãos. Agora, se ele vai para a tua mão ou não, depende da sua mente sã, com o olhar aberto para ver as oportunidades que você tem de ajudar outras pessoas, as ideias que você pode ter no meio dessa crise para abençoar quem está precisando, os insights maravilhosos que vão vir. Quantas são as minhas alunas? Aqui contando para vocês, eu fico lembrando de um monte de relato de aluna, principalmente do livro Tal Maneira, que fica falando: Suelen, eu estava em crise, minha loja não estava vendendo, aí eu li o Tal Maneira, pratiquei o que você estava falando e vieram muitos insights. Eu tive uma ideia, fiz uma promoção e vendeu demais, mais do que nunca antes. Então, o Tal Maneira, ele faz isso com você. Ele te dá ideias que você não teve antes e que vão te abençoar. Uma outra aluna do Tal Maneira também, que eu acabei de lembrar, falou assim: Suelen, eu tinha muito de seguir minha intuição no passado, mas aí falaram que não era de Deus, então eu parei. Só que lendo Tal Maneira, eu falei: quer saber? Eu vou voltar a seguir minha intuição. Veio uma ideia, eu postei um vídeo, falei isso esses dias aí num vídeo do YouTube também. Postei um vídeo e em 3, 4 dias eu ganhei 3.000, 4.000 seguidores no Instagram, que é um negócio dela. Então eu quero contar para você mais esse relato aqui agora, colocando o print, porque esse foi o que eu separei, se quiser pausar e ler, que é o seguinte, ó. Su, eu sei que já dei um pouquinho do meu depoimento no YouTube, mas eu quero te falar mais um pouquinho aqui, no caso no Instagram ali, porque ela estava tão maravilhada que ela quis me contar no YouTube, contou mais detalhes no Instagram, de bênçãos que estão acontecendo comigo. Eu tô chocada que eu consegui criar uma técnica no meu trabalho para esmaltação em gel. Então ela teve ideia de uma técnica nova que está prosperando ela. É isso que o Tal Maneira faz com você. Ele te abre os olhos para ver onde você pode ganhar dinheiro, onde você pode prosperar e como. Fala ações práticas também. Não só exercícios de mentalidade, não só versículos da Bíblia que reforcem nas suas crenças. Tudo que você pode, ao invés de tirar, né, de limitação e crenças ruins, o que você não podia, o Tal Maneira tem isso. Te dá novas ideias também. E aí ela falou: e hoje fiz minha primeira venda de 2026 no curso online que ela tem, que ela disponibiliza. Quanta gente me procura: Suelen, como é que eu faço vendas online? Eu falo: vai lá no Tal Maneira. E a minha aluna praticou e conseguiu, fez a primeira venda dela já no início do ano, já tem dias isso, tá? Hoje eu tô gravando para vocês na metade aí de janeiro, mas já tem muitos dias que ela me mandou isso aqui. Nos primeiros dias de 2026 ela já fez a primeira venda online do curso dela, que ela disponibiliza. E aí ela ainda disse, com toda essa convicção e alegria: é só o começo de tudo que vai acontecer todos os dias. Ela ainda disse: todos os dias. Gratidão pelos seus ensinamentos, gratidão pelos seus conteúdos. Eu fico plena fazendo isso daqui. Por quê? Porque no meio da crise, enquanto pessoas estão desesperadas e pedindo dinheiro pra gente, quando a gente pode, a gente ajuda pessoas próximas aqui, né? Seguidores online, eu falo que eu ajudo com o meu conteúdo. Mas enquanto essas pessoas estão nesse desespero, eu estou fazendo o quê? Ajudando pessoas com o que eu sei, com o que eu estudo, com as oportunidades que eu vejo de abençoar, de declarar a fé, de declarar o quanto a sua mente é poderosa para mudar qualquer coisa, para aproveitar qualquer crise que às vezes você não causou, mas veio até você, e você pode transformar isso em bênção para você com a ajuda de Deus, porque Deus é mestre em transformar maldições em bênção. Ele é mestre em te livrar de todas as pressões que você passa, como esse versículo que eu falei, que o justo passa por muitas coisas, por muitas aflições, mas o Senhor livra ele de todas elas. Meu Deus, é maravilhoso, gente. Gente, no meio do vídeo, do nada, o Renato vai vir para contar uma história que veio do Espírito para a mente dele.
E essa surpresa boa aqui, eu não sei o que que é, mas eu tenho certeza que vai ser incrível e maravilhoso. Deixa eu pegar o microfone aqui. Eles adoram. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depende do horário. E o pessoal que assiste o nosso vídeo do YouTube antigo, que a gente gravou junto, sempre fala, eu quero mais vídeos com vocês dois. Eu vou pôr na capa, que você tá junto, pessoal. Vai pôr? Vou colocar. Vou pausar pra gente arrumar o microfone. Até que a tipóia aqui tem uma utilidade. Não tem uma coisa não. Só pra vocês verem que a gente aproveita toda oportunidade, que parece difícil, que é uma tipóia que ele tá com o braço quebrado. Quem não acompanhou esse rolê aí, vai lá no Instagram. Então, o drama. Mas pra colocar o microfone, mais uma bênção que veio disso daí. Vai lá. Então, eu quero contar uma história real, que eu tô ouvindo a Suelen gravar o vídeo, e essa história que eu vou contar, ela cabe exatamente para esse momento que você tá vivendo hoje. É a história de um rapaz, era um jovem, que ele trabalhava, ele trabalhava lá na empresa dele, quietinho, no cantinho dele, não era tão reconhecido, mas ele era excelente no que ele fazia. Ele era minucioso, ele fazia o melhor que era proposto, mas ele não tinha reconhecimento. E veio uma crise tão violenta sobre a empresa, um desafio tão grande, enorme, a ponto de, assim, devastar a comunidade da empresa. E isso afetaria todos. E muitos dos CEOs, dos bambambãs, dos diretores, tentaram lutar contra esse desafio, mas não conseguiram. E esse boato, enquanto ele estava lá trabalhando, fazendo o seu melhor, ele era pequeno. Talvez ele era um operacional baixo, que ganhava um salário bem baixo, pouco reconhecimento ou quase nenhum, chegou ao ouvido dele. E quando essa notícia chegou ao ouvido dele, ele ouviu os detalhes, né, do desafio, e ele virou e falou assim, peraí, mas isso eu consigo resolver. Aí os diretores da empresa olharam e falaram assim, não, você não consegue não, você é pequeno demais. Ele falou, não, eu consigo. Aí os diretores chegaram e falaram assim, então pega aqui, ó, esse aqui é o nosso ERP, esse aqui é o nosso CRM, esse aqui é as nossas ferramentas de SEO, de Search Optimization, Search Engine Optimization. Startup, Startech, com aquelas técnicas linguagens e complexidades e corporativez e tudo do máximo de supostamente de ferramentas que tinham disponibilizadas naquele momento. Falou assim, aqui, resolva. Aí ele olhou e virou e falou assim, não, isso aqui vai me sobrecarregar, eu consigo resolver de uma forma muito mais simples. Eu só preciso fazer duas coisinhas aqui, ó, que eu resolvo esse problema. Esse problema catastrófico eu consigo resolver fazendo coisinhas simples. Aí eles falaram, bom, então tá, já que você falou que consegue, só que é assim, é vida ou morte. Ou você vence, ou você tá fora. E esse jovem foi lá e resolveu. Ele estava conectado desde o início, desde quando ele estava lá fazendo as atividadezinhas dele. Fazendo o melhor. Fazendo o melhor dele. Ele estava conectado com as coisas de Deus, com os princípios corretos no coração. Princípios até que estão lá no Tal Maneira, tá bom? Porque são princípios assim que inspiraram a Suelen a escrever o livro. E já já vocês vão entender. E esse jovem foi lá, super conectado, escolheu as ferramentas certas, que eram ferramentas simples, fáceis, que estavam ali disponíveis para qualquer um pegar, mas ninguém enxergava que aquilo poderia fazer diferença. Ele pegou aquelas ferramentas as mais simples, foi lá e resolveu o problema. E depois de um tempo, ele virou o dono da empresa. Essa história é real. E eu estou falando de Davi. Cara, eu emociono com isso. Porque é Davi nos dias de hoje. Nossa, agora eu entendi. Enquanto o pessoal ficou amedrontado com Golias, ele virou e falou assim, esse problema eu resolvo. A oportunidade chegou nele. E ele falou, eu consigo resolver. E o pessoal chegou e colocou todas as armaduras pesadas em cima dele. Ele falou assim, eu não vou conseguir. Aí ele foi lá no rio, pegou as pedrinhas, pegou uma funda, ou seja, da forma mais simples. Escuta, a prosperidade é simples. É simples. Arroz com feijão. Nossa, vontade de chorar mesmo. Arroz com feijão. Vontade de chorar. E ele foi lá, e ele virou e falou assim, eu não preciso
fazer uma estratégia comercial violenta, eu só preciso de um videozinho. Eu não preciso ser especial, maravilhoso, ter contatos, nada disso. Eu só preciso fazer um vídeo. Que isso vai resolver o problema e vai matar o gigante. E foi assim que aconteceu. Ele foi lá com uma pedrinha só, gigante no chão, coroa na cabeça. É isso que pode acontecer com você, se você estiver conectado com os princípios corretos no coração, igual da Vitinha, e esses princípios também estão de tal maneira. Eu quero te incentivar. Não necessariamente você precisa comprar o livro. Se você comprar, você vai ter mais clareza, porque lá está bem condensado mesmo. Tem audiobook, tá bem, né, para quem não gosta de ler. Tá bem simples, mas tá bem rico para você ser uma flecha. Simples porque é o simples que resolve. Eu pego coisas profundas e transformo em simples para você conseguir entender e praticar fácil, porque não precisa mesmo de complicação. Mas, se você não quiser comprar de tal maneira, eu quero deixar esse ouro para você. Você pode ser esse jovem. Você pode sair do nada para governar com apenas uma oportunidade, porque agora os céus... Eu estou falando dos céus, dos ventos, mudaram. E muita gente está em crise, que nem a Suelen usou aqui essa palavra. E essa palavra é muito comum hoje nos meus ouvidos, que é desespero. Eu tenho visto muitas pessoas desesperadas. Hoje mesmo, um rapaz que eu conheço, que ganha entre 15 e 20 mil reais. Família boa, estruturada, bem casado. Falou, Renato, eu tô desesperado, tô fazendo aqui uma coisa, eu era cliente dele, tá? Que pode até me prejudicar na empresa, mas minha esposa precisa fazer uma cirurgia e eu preciso de dinheiro, você pode me ajudar? E desespero. Por quê? Por causa desses ventos que estão diferentes. Esses ventos mudaram. Mas quando os ventos mudam, significa que alguns acabam não se movendo e perecendo, e outros encontram oportunidade e são abençoados por isso. Por quê? Que nem a Suelen disse, o dinheiro não deixa de existir. Ele só muda de mão. Então, que nesse ano, que a partir desse vídeo, o dinheiro encontre as suas mãos. Porque você vai estar servindo as pessoas com algo que realmente possa ser importante para elas, que agregue valor para elas, que traga satisfação na vida delas. Porque esse é o objetivo, servirmos. E essa é a minha história que eu quis contar para vocês, então seja esse vencedor. Seja esse vencedor! Agora continua com ela aqui. Não, eu vou ter que encerrar o vídeo. Vai ter que encerrar? A câmera tá dizendo que não tem mais bateria ou mais capacidade, não sei. Alguma coisa aqui. Antes que ele desligue na nossa cara, eu vou ter que encerrar. Eu quero fazer diferente, então. Eu quero orar com você. Vamos então, que a gente ainda tem 2 minutos, dizendo a câmera. Sim. Coloca sua energia, coloca seu coração nisso que eu vou falar agora. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor dê estratégias, dê uma nova visão, uma visão de águia para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Sim. Que elas consigam enxergar além, enxergar oportunidades, enxergar formas de se destacar nesse momento de crise e que elas passem do lado da crise para o lado da vitória e que elas consigam ver bonança nesses dias, que elas consigam ver um novo tempo, que elas sintam um vento bater no rosto, trazendo refrigério para elas. Sim. E que elas desfrutem do dia delas, da vida delas, que não volta mais. Eu declaro em nome de Jesus a prosperidade, eu declaro o avanço, eu declaro as riquezas, eu declaro a saúde sobre cada um de vocês. Milagres, no nome de Jesus. Amém. Ai, sente essa energia e fica com ela todo dia, não deixa ela embora. Pratica o que a gente está falando aqui, pratica o que a gente fala nos vídeos. Se você quiser ir de tal maneira, pratica o que você vai ver lá, que você vai ver milagres. Vai ser bom pra você, vai nos abençoar e vai te abençoar muito mais. Sim, com certeza. Não tem preço as coisas que Deus vai fazer com você, se você praticar o que Ele diz, porque a gente só está sendo porta-voz aqui. Tchau, gente.